Cadê o Ayrton, que está em Haifa? Onde é que está o Ayrton, hein? Jornalista brasileiro que está em Haifa. Uma boa tarde ao Ayrton, boa noite para você aí em Haifa. Eu queria que você me dissesse exatamente onde fica Haifa, para a gente ter uma noção, né? E que distância fica da região em que os conflitos estão sendo realizados. Pois não, Ayrton, é um prazer recebê-lo aí. Pois não, Ayrton, boa noite para você aí. Boa tarde para ti e para todo o público brasileiro. Haifa fica no norte do país, é a terceira maior cidade de Israel. Estamos a mais ou menos 92 quilômetros de Tel Aviv, 140 quilômetros da faixa de Gaza e também próximos ao Líbano e à Síria. Mostrei algumas imagens na Band ontem. Estava em um ponto aprazível, lindo, onde se via o mar e se via ao fundo o Líbano, as montanhas do Líbano, a fronteira que é junto com Rocha Nekra, que é uma área turística linda de Israel, a 36 quilômetros. E um pouco mais à direita, a Síria, que fica a 40 quilômetros. Aqui na Zona Norte, aqui na região norte, uma preocupação, primeiro, com a faixa de Gaza, porque também é próximo, porque não se sabe se terroristas podem ter vindo até a essa região, também porque praticamente todo israelense que vive em Haifa, em Naharias, cidades do norte, tem parentes no centro e no sul que estão sob bombardeios ou estão no exército, mas também porque começa a haver um aquecimento dos conflitos com o Hezbollah, que fica no sul do Líbano, e há um perigo que aconteça também a guerra vinda da fronteira sul do Líbano, norte de Israel. Essa é a principal preocupação, porque além do Hamas, o Hezbollah entrar desse conflito. Ontem já mostramos aqui um jornalista da agência Reuters que morreu e uma jornalista que teve as pernas bem machucadas durante um ataque de bomba do Hezbollah. Isso não significa que o Hezbollah já tenha entrado definitivamente na guerra, mas foi um ataque do Hezbollah. Se entrar o Hezbollah na guerra com o Hamas, a situação fica ainda mais complicada. Você confirma, Ayrton, que 70 pessoas morreram numa rota de fuga designada por Israel, dizendo que ia permitir o corredor humanitário e que 70 pessoas teriam sido mortas. Isso é informação que a gente tem que confirmar, porque num conflito como esse, há informação e contra-informação, exatamente para desavisar. O Hamas não assume que foi o grupo que matou essas pessoas, que não queria que ninguém deixasse a faixa de Gaza para usar como escudo protetor. Houve morte de reféns nas incursões ontem de unidades israelenses e Israel não assume que atirou em ninguém nessa rota de fuga. Exatamente qual é a rota de fuga e se você confirma a morte de 70 pessoas hoje em território de conflito. Pois não, Ayrton? Existe muita guerra de propaganda, muitas versões, e enquanto não são feitas as averiguações, é muito difícil falar qual lado diz a verdade. Sobre o Hezbollah, eu queria lembrar que ele é muito mais forte do que o Hamas, ele tem muito mais foguetes, muito mais combatentes e uma experiência de ter passado muitos anos na Síria. Então, o perigo que vem da fronteira norte é muito grande. Sobre Gaza, a invasão terrestre ela vai acontecer sim, ela é iminente. O próprio exército disse que foram feitas algumas incursões em busca de reféns para capturar alguns terroristas, mas a invasão acontecerá e o exército de Israel garante que mudará o cenário, o mapa do Oriente Médio. Israel, que sempre fez uma cirurgia, que sempre fez operações que ela chamava de aparar a grama. Vamos entrar, danificar a estrutura do Hamas, adiar por alguns meses ou anos a sua capacidade de reação e ponto final. Agora não falam isso, vamos entrar, vamos aparar a grama, vamos retirar a grama, vamos retirar as raízes e vamos tirar até a terra que existe. Não haverá futuro com o Hamas que deseja a destruição do país. Essa é a versão israelense e, naturalmente, que será terrível para tantas pessoas que vivem na faixa de Gaza, essa retaliação muito forte que destrói toda a estrutura da faixa de Gaza. Esse é o medo do mundo inteiro, né? Ninguém suporta ataque terrorista como aconteceu em Israel, mas a resposta de Israel ela pode ser além da medida
e o que leva a vidas inocentes. Então, o medo do mundo, até do principal aliado israelense, que é o Joe Biden, os Estados Unidos da América do Norte, a maior potência econômica nuclear de todo o planeta, que aconteça uma resposta desmedida, que muita gente inocente morra. O ideal seria um cessar-fogo, isso não vai acontecer. O ideal seria que os conflitos parassem, isso não vai acontecer. E, infelizmente, muita gente inocente já morreu e muita gente inocente vai morrer desses conflitos, porque não dá para fazer operação cirúrgica com esse tipo de invasão massiva que o Ayrton está descrevendo. Daqui a pouco, mais informações direto de Haifa, a 140 quilômetros de Gaza. Deixa eu ver Gaza. Me dá a informação, me dá a imagem de Gaza. Nesse momento, tudo apagado, né? São pessoas sem água, sem luz, 2,5 milhões de pessoas que vivem numa faixa de 47 quilômetros só. Me deixa do lado aqui, porque senão nem aparece. Porque a faixa de Gaza está tudo escuro. Põe lá a faixa de Gaza, está tudo apagado aqui. Só vê os prédios aqui no cantinho. É uma imagem pior que a de ontem, porque ontem havia iluminação em outros pontos. Agora não há iluminação. O Ayrton, que está em Haifa, exatamente a 140 quilômetros do local de conflito, que é a faixa de Gaza, está com a gente, o Ayrton? Está com a gente. Ayrton, você disse que realmente o braço político israelense, o Netanyahu e os políticos confirmaram que os militares estão dizendo também, né, que a invasão será realmente única, que não vai ser esquecida em 50 anos, né? Que não vai ser só incursão como houve ontem para resgatar reféns e corpos de reféns. Vai ser uma invasão. Tem 35 unidades estacionadas perto da faixa de Gaza. Não sei quantas já entraram e quantas vão entrar. Isso está acontecendo nesse momento. Bombardeios estão sendo realizados, que ontem, entre 5 e 6 da tarde, eu mostrei vários bombardeios aqui na faixa de Gaza, onde a gente tem imagem. Tá? Agora, você não vê atividade absolutamente nenhuma. É um breu, tudo escuro, alguns prédios iluminados e não vê atividade nenhuma. Aí ontem, se tiver as imagens que o Claudinho pode mostrar com o Vando, houve vários bombardeios e de grandes proporções, não foram pequenos não. Mas até que ponto essa invasão já está acontecendo? Quais seriam os locais em que as unidades israelenses já entraram na faixa de Gaza e até que ponto o poderio militar bélico, que é um dos maiores do mundo, de uma máquina de guerra poderosíssima que convocou 300 mil reservistas. Para você ter uma ideia, a Rússia convocou 200 mil reservistas para invadir a Ucrânia. Israel rapidamente convocou 300 mil reservistas, o que se espera um conflito grande. Isso aqui era ontem, ó. Entre 5 e 6 da tarde foram mais recrudescidos, intensificados os bombardeios ali da região da faixa de Gaza, que a gente tem imagem. É a única imagem que a gente tem, porque não tem ninguém ali mostrando imagens, porque corre um risco sério de morte. Você viu o que aconteceu com aquele jornalista da Reuters e com a menina, a repórter, que teve as pernas destruídas, o jornalista morreu. Mas até que ponto Israel já estaria em pontos determinados com unidades pesadíssimas, bélicas, com invasão terrestre de um poder de alta tecnologia e de uma alta capacidade de destruição. Até que ponto essas unidades de Israel já estariam dentro da faixa de Gaza e se os bombardeios continuam sendo realizados? Porque ontem a gente até viu os bombardeios nessa única imagem que nós temos da faixa de Gaza. Pois não, Ayrton? As tropas estão se preparando para entrar na faixa de Gaza, ainda não entraram com essa invasão terrestre. Tem hora para isso? Aconteceram incursões com infantaria e tanques. A hora não se sabe, porque você não vai avisar o seu inimigo quando você avançar, quando você atacará. Mas é importante destacar, eu tenho acompanhado nos últimos meses vários grupos pacifistas, vários grupos democráticos que protestam diariamente contra o Netanyahu. Existe uma grande oposição ao dizem que ele cai depois de resolvida a situação, porque realmente falharam as forças de segurança não prevendo esse ataque. Dizem que o Netanyahu, depois de resolvida a situação, ele cai. É possível que caia antes também, se a coisa não se resolver. Mesmo hoje, Datena, aconteceram manifestações em Tel Aviv. Aconteceu uma manifestação em frente ao Ministério da Defesa, cobrando uma renúncia já
porque morreram 1.300 pessoas e um ataque que foi planejado durante muito tempo, não foi algo que acordaram de manhã e falaram, vamos atacar Israel hoje. Então, foi muito planejado e ninguém da inteligência descobriu. E outra manifestação foi da família dos reféns dizendo, queremos que o governo assuma, falhamos e vamos fazer de tudo para salvar os nossos filhos, as nossas mulheres, os nossos idosos que estão sob o domínio dos terroristas. Mas é importante também dizer que mesmo esses grupos mais pacifistas estão atônitos, não sabem o que dizer, há uma situação de impotência, porque aqui existe um trauma muito grande do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que era a tentativa de eliminação do povo judeu da face da Terra. 6 milhões de judeus morreram. E 9 milhões que viviam na Europa. Então, quando existe um grupo terrorista que diz, nosso objetivo é eliminar o Estado de Israel, nosso objetivo é varrer Israel do mapa, pela primeira vez eu vejo muitas associações diretas entre o Holocausto e o que aconteceu. Quase sempre há um medo de uma banalização, mas dessa vez as pessoas vendo judeus assassinados apenas pelo fato de serem israelenses ou de serem judeus, mas também árabes foram mortos pelos terroristas, foi a primeira vez que eu vi as pessoas falarem muito sobre o Holocausto. O próprio presidente do país afirmou que nunca, desde a Segunda Guerra Mundial, aconteceram tantas mortes de judeus em um único dia. Dia 7 de outubro foi quando morreram, provavelmente, mais de 1.000 desses 1.300 mortos encontrados até agora. Então, não há relato mesmo disso. Não há relato. Nos últimos 50 anos, não há relato disso. Agora, não há relato e as pessoas cobram do governo, claro, que haja, sim, uma intervenção forte para nunca mais acontecer isso. Para muita gente, não basta só retaliação da faixa de Gaza. Para muita gente, gente incompetente do governo de Israel tem que perder o emprego. Principalmente o presidente Benjamin Netanyahu e também forças de segurança que não previram um ataque que não pode ser, que forças de inteligência ultra preparadas, como o Mossad, que está entre os principais serviços de inteligência do mundo, não previram um ataque massivo. Uma coisa assim impressionante, uma coisa assim fora do comum. Quando eu perguntei questão de hora, exatamente ninguém vai marcar a hora para atacar ninguém. Mas como o prazo tinha acabado ontem, foi estendido para hoje da evacuação da faixa norte de Gaza, o que eu quis dizer com isso era se estava próximo de acontecer essa invasão maciça. Foi isso que eu te perguntei. Provavelmente sim, mas não dá para ter certeza, porque, como foi dito há pouco, tem a questão da própria logística. Não é fácil você invadir por terra e ter garantido o suprimento de alimentos, como foi citado há pouco. Então, a expectativa é que aconteça muito rapidamente, até porque o tempo corre a favor do Hamas em muitos aspectos. Se o mundo compreendeu e deu legitimidade para que Israel se defendesse, e há um trauma aqui dizendo que raramente o mundo entende que Israel é o único país que não pode perder uma guerra, que se perder ele para de existir, dessa vez também se sabe que, à medida que aumentem as mortes do lado palestino, e é o que vai acontecer, a opinião pública no mundo todo se voltará contra Israel. E há mais um aspecto. Israel, recentemente, fez acordo de paz com alguns países árabes. Fez com o Bahrein, fez com os Emirados Árabes Unidos, com o Marrocos e com o Sudão, que não é árabe, mas é muçulmano. E já tinha paz com o Egito. E recentemente, Datena, Israel começou um processo de aproximação com a Arábia Saudita, que é o país que disputa a hegemonia do mundo islâmico com o Irã. Até pouco tempo, nenhum atleta israelense poderia disputar uma competição com o saudita, que o saudita era proibido de disputar. Nenhum israelense poderia entrar dentro da Arábia Saudita. E há pouco, congressos, competições esportivas foram realizadas na Arábia Saudita. Mas a aproximação estava muito próxima. Até essa aproximação indica que esse ataque deva ter sido preparado para evitar que houvesse essa aproximação, porque teríamos um
praticamente um caminho aberto para a paz, que é o que todo mundo quer. Ninguém quer ver gente morta, criança, pessoas de idade, enfim, ninguém quer ver guerra, gente morta. Como estavam se aproximando demais Israel e a Arábia Saudita, é possível que tenha acontecido esse ataque para evitar que houvesse essa aproximação. A Arábia Saudita, que é um país poderosíssimo, tem quase 2, 3% do PIB americano, né? O principal aliado do Estado de Israel. Mas ontem o Biden, confirmando o que o Ayrton disse, já deixou claro, falou assim, olha, nós estamos do lado de vocês, historicamente sempre estivemos, mas a gente não quer carnificina. Então, se o Biden disse isso, obviamente que a comunidade internacional pensa mais do que essa forma. Os Estados Unidos jamais diria uma frase como essa se não fosse uma questão muito delicada. Eu volto já com o Ayrton por enquanto. Muito obrigado, Ayrton. Se houve bombardeios aí onde você está, Ayrton, ou não? É muito distante da faixa? Existem? Existem. Ontem à noite, 2 objetos foram abatidos. Não se sabe bem se foram mísseis, se foram drones. E dias atrás houve um alarme falso por uma falha técnica. Foi a primeira vez, eu estava saindo para uma cobertura, tinha aberto a porta. Na hora que eu ia sair, tocaram as sirenes. Voltou. Fomos correndo para o quarto. Claro. E foi muito impressionante, porque além dos mísseis dessa vez, com essas imagens que a televisão passa o tempo todo, de pessoas sendo degoladas, mulheres estupradas, você fica dentro de um quarto, dentro de um bunker, com medo tanto dos mísseis, mas também que alguma pessoa entre na sua casa e queime você vivo, como fizeram no kibbutz. É uma sensação muito, muito ruim. Infelizmente, não interessa qual é a zona de conflito agora, mas não existe paraíso no inferno. Não tem, ou é paraíso ou é inferno. E, obviamente, que todo o Estado de Israel e a faixa de Gaza, a qualquer momento, podem deteriorar as condições de segurança em um determinado local. Faixa de Gaza, claro que já está deteriorada demais, e, de repente, ataques podem acontecer. Se o Hezbollah entrar nessa guerra, a situação vai ficar difícil, porque Israel estaria, mais do que do Hamas, ao alcance dos mísseis do Hezbollah, que tem mais armamento que o Hamas. Então, de repente, essa colocação que você fez é altamente factível. Lembrando que tem Irã, tem outros países hostis a Israel. Israel é uma ilha, né? E, de repente, se todo mundo resolver entrar contra Israel, é aquela história. Se você perder a guerra, você perde o país. Esse é o detalhe. Agora, o mundo inteiro quer que isso termine, porque a gente não quer ver carnificina, a gente não tem lado, nós estamos do lado da paz. Claro que um Estado agredido por um grupo terrorista vai reagir, mas essa reação pode ser uma reação muito triste, lamentável, que nós que estamos ansiando pela paz, nós que estamos à beira de um conflito internacional maior do que se imagina, temos a invasão da Ucrânia, como eu já falei, não é? E agora, essa que é uma região complicadíssima, por fatores étnicos, religiosos, milenares, né, que, repito, se agravaram depois da criação do Estado de Israel, que ficou uma ilha no meio dos países árabes. Essa situação se deteriorando aí, fora outros conflitos menores que existem no mundo inteiro. O mundo corre um risco terrível, terrível mesmo, e é bom que essa história pare logo, porque senão vai haver uma carnificina. Não sei se vão deter o exército de Israel, que está determinado a se vingar. Eu acho que vingança não pode ser uma palavra usada nesse momento, mas eu não sei, de repente já está em andamento uma invasão que parece ser maciça. Ninguém estaciona 35 unidades perto de uma faixa de Gaza de 47 quilômetros à toa, com poder bélico inimaginável para exatamente esses objetivos. É um lugar muito difícil de você entrar, mas com bomba e tanque, é perigoso derrubar tudo. Então, vamos esperar para que algum milagre aconteça aí e que essa invasão aconteça da forma que o Ayrton diz que já está acontecendo, o que vai acontecer. Em Haifa, antes do Felipe Killing, que tem uma matéria de 4 minutos aqui, o Ayrton está lá ainda, o Ayrton continua com a gente full time. Olha, as informações do New York Times dão conta de que você está realmente corretíssimo, que as forças israelenses estão avançando
e de forma massiva, e que isso está empurrando milhares de pessoas da faixa de Gaza. Aqui está dizendo milhares, mas são 2,5 milhões de pessoas, né? Quem puder sair, vai tentar sair para um local distante de onde houver a invasão primeira de Israel. Então está confirmado o que você disse, viu, Ayrton? É muita gente precisando se deslocar, muitas vezes sem condições. A população que se deslocará é de 600 mil, pois há 1 milhão de pessoas, não há bem certeza. Para ir para uma área com menos possibilidades de ataques. O que Israel coloca, que tenta situar de uma maneira clara enquanto nós avisamos a população para sair de onde ela está, os terroristas invadem nossas casas, as pessoas se protegem nas suas casas e elas te matam dentro da casa. Ao mesmo tempo, existem leis de guerra que um grupo de terrorismo não respeita e que os países cobram que uma nação, que um país cumpra, o que é o caso de Israel. Então, da mesma forma que existe um direito de defesa de Israel, e pela primeira vez os países do mundo reconhecem que ela tem esse direito de se defender, ao mesmo tempo existem regras que devem ser seguidas em uma guerra e há um impasse muito grande e o sofrimento é sempre da população civil. Eu tenho visto aqui na televisão cenas que abatem a população inteira do que aconteceu e as pessoas sabem que em Gaza também haverá muito sofrimento. Então, a mesma população israelense... Você tem total razão que ninguém suporta um ataque terrorista, porque terrorismo significa você jogar fora de leis humanitárias, de regras que são cumpridas. Foi um ataque terrível, mas a gente não quer que esse conflito se estenda e nem que tenha uma carnificina enorme. O mundo não quer isso, né? A gente está pregando pela paz. Não sei se isso vai ser possível perante o estado de ânimo do povo israelense, em que pese muita gente querer a queda do primeiro-ministro, de unidades de segurança que não previram, de chefes de unidades de segurança que não previram um ataque desse. Israel sempre primou pela qualidade de inteligência, isso não funcionou, em que pese tudo isso, de ter revolta no país contra o próprio governo, muitas vidas se foram. Então, eu não sei até que ponto vão parar Israel nessa sua vontade de vingar os mortos, o que será terrível. A gente sempre opta pela paz, não interessa quem é que vai morrer, interessa que vidas inocentes vão se perder, como já se perderam até agora. Melhor de tudo seria um cessar-fogo. Melhor de tudo seria um cessar-fogo. O termo que se usa aqui não é vingar os mortos, claro que resgatar os reféns e evitar que o Hamas continue, tirar o Hamas do mapa e criar um novo cenário no Oriente Médio. O que as pessoas... Mas no fundo, você não faz omelete sem quebrar ovos. Você não solta bomba para todo lado sem matar pessoas, né? Então, o que a gente espera é que haja mais tranquilidade, serenidade e paz de todos os lados, para que a gente não aumente mais a dor de israelenses, de palestinos, que sofrem pra caramba, não é? Mesmo porque esses caras que atacaram Israel, eles não representam todos os palestinos, né? São grupos terroristas que jogam fora das regras do jogo. Tem muita gente inocente que vai pagar pelo que não fez. Então, a gente espera que, enfim, um conflito de largas proporções não aconteça, porque o poder bélico de Israel é enorme. O poder bélico de Israel é como disse o ministro, para parar a grama e não deixar nem terra no gramado aí. Vamos esperar que a coisa não seja na proporção que foi informada, mas pelo que eu estou vendo pelas redes de informação, pelos sites e principalmente pelo New York Times, já está em curso uma invasão grande. De Haifa, nós vamos para Londres com o Felipe Killing, que pode me dar mais informação. Depois eu volto com o Ayrton, por gentileza, e obrigado por enquanto ao Ayrton. Viu, Ayrton? Muito obrigado. Bom, de Tel Aviv, onde está a Sabrina, nós vamos a Haifa, onde está o Ayrton, que pode acrescentar mais detalhes aí na nossa transmissão ao vivo de Israel.
Haifa, eu repito, só para localizar você que chegou agora, fica mais ou menos, pouco mais de 100 quilômetros da zona de conflito onde as forças israelenses já estão entrando. São 35 unidades do exército israelense, de um dos exércitos mais poderosos que existem na face do planeta. E isso prevê uma destruição terrível se assim for determinado. Pois não, Ayrton, mais detalhes com o Ayrton direto de Haifa. Não dá para falar em coisas boas, positivas, não no dá. meio de um contexto desses. Não dá. Mas hoje eu telefonei para algumas pessoas que eu conheço, israelenses e árabes, israelenses e palestinos, também israelenses judeus, israelenses árabes cristãos, israelenses árabes muçulmanos e palestinos que trabalham pela paz. E eles dizem que o único aspecto não positivo, mas a única coisa que se pode trabalhar ainda mais é um reforço da solução que talvez seja a única viável. São 2 estados para 2 povos. É o reconhecimento, pois é a certeza, é muito difícil de se conseguir isso, mas é o reconhecimento do direito de existência do Estado de Israel e a legitimidade e a necessidade da criação de um Estado palestino. Também precisa Israel saber que, por mais avanço que se faça com a Arábia Saudita, que trará ou que traria vários outros países juntos, porque ela, aceitando a paz, vários outros fariam também, por mais que se saiba que é fundamental essa paz com a Arábia Saudita, não existe solução para o Oriente Médio sem que a questão palestina seja colocada na mesa, os palestinos não podem ser deixados de lado. Também disseram que não pode Israel estimular o conflito entre os palestinos do presídio Hamas e da presídio Fatah, que aceita a existência de presídio de Israel, é quem está na autoridade palestina, quem está na Cisjordânia, e que Israel deve estimular, ajudar o lado moderado. Destruindo o Hamas, os esforços devem ser feitos no sentido de fortalecer o lado moderado e reconhecer, de fato, a necessidade, a urgência da criação de um Estado palestino e também deixando claro que é fundamental neste processo que os países árabes, especialmente os palestinos do Hamas ou quem seja depois deles, aceitem a existência do Estado de Israel. Somente dessa forma, afirmam essas pessoas com quem eu falei, a paz será talvez possível. Esse é o caminho do meio, né? Seria o caminho do meio. Cada um reconhece o outro Estado e se chega a uma solução pacífica. Agora, primeiro, que a perseguição aos judeus não começou hoje, ela é milenar, não começou hoje, não começou há pouco tempo. Essa é uma questão milenar, que judeus são perseguidos e a todo momento, tá? Tanto que são preparados para, a qualquer momento, mudar do lugar que estão para outro lugar, deixando, às vezes, tudo para trás. Agora, a situação ficou mais grave a partir do momento que teve uma participação importante do Estado brasileiro, né? A partir do momento da criação do Estado de Israel. Aí a situação ficou mais grave ainda e que se agravou de uma maneira definitiva nesses últimos dias, porque em 50 anos não houve, acho que nada parecido com o que aconteceu em tão pouco tempo, né? Com esse ataque terrorista do Hamas. Então, realmente essa solução dada aí seria a melhor solução do mundo, porque seria um cessar-fogo imediato, com ambas as partes reconhecendo, de repente, a existência dos outros. Agora, eu não sei se isso pode ser resolvido, estão tentando resolver há tanto tempo, que eu não sei se há possibilidade dessa resolução, mas seria a única resolução humanitária e pacífica, é o que a gente torce para que isso aconteça. Se vai acontecer, eu não sei. Você tem mais informações? Você está dentro do quadro do hotel, você ia saindo, eu não sei, acho que para fazer matéria ou coisa parecida, voltou para o quarto do hotel quando as sirenes tocaram em Haifa, né? O que significa que realmente o exército israelense já está incursionando em território da Palestina, em território ali da faixa de Gaza. Você tem alguma informação sobre isso ou essas informações não estão sendo transmitidas? É evidente que não devem... Pois não. Isso do quarto faz alguns dias.
eu moro num apartamento, dentro do apartamento, de vários apartamentos aqui, existe um quarto de segurança que é um bunker utilizado normalmente. Existem algumas casas, este bunker é um quarto de crianças, no outro é uma sala de televisão, no meu é um escritório. Então, quando você entra na casa, você nem percebe que é um bunker. Mas é um quarto reforçado com uma porta de aço, com uma janela reforçada com aço e a parede de concreto armado. Eu fui porque houve aqui este alarme falso, assim como toda a população do norte do país, em pânico, pensando que tinha começado também alguma coisa maior aqui na região norte. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, todo israelense que eu conheço, ou praticamente todo, mesmo que não caiam bombas aqui, sabe que seus irmãos, seus filhos, seus pais estão nas cidades que podem ser atacadas. O que se sabe hoje é que o Exército está cada vez mais próximo dessa invasão por terra, ar e mar. E será um período muito difícil. As mortes são sempre terríveis. Eu estava checando aqui enquanto a gente falava, por exemplo, a estimativa de guerras. Se fala que na guerra de Iraque com o Irã, morreram 1,5 milhão de pessoas. E entre dois países muçulmanos. Não são dois países árabes, que o Irã não é árabe, ele é muçulmano. Também, por exemplo, na guerra da Síria, as estimativas falam de 350 mil a 500 mil mortos. Também na guerra da Ucrânia, agora eu marquei aqui, mas eu não consegui encontrar enquanto a gente falava. O que é fundamental é que acabe, não se sabe como, é um absurdo que no mundo tão tecnológico, de tanta gente lutando pelos direitos humanos, de tantos avanços feitos pela ciência, pós-pandemia, tudo isso continue. Mas, repito, não é fácil falar de soluções, é muito fácil dizer, precisamos de paz, mas pelo menos temos que dizer, precisamos de paz, precisamos de diversidade, precisamos de convivência entre os povos e entre as religiões, mesmo que isso não leve a quase nenhum avanço real, é fundamental que a gente não perca a esperança e o discurso de que a paz é possível e de que todo mundo tem os mesmos sentimentos, tem medo que seus filhos morram e quer viver em paz. São os nossos sentimentos também, né? O que aconteceu hoje na Alemanha foi um absurdo. O que aconteceu na Alemanha com essas manifestações neonazistas, isso é execrável, né? Lembra realmente a Noite dos Cristais, os pogroms que eram realizados durante o período nefasto daquele representante do demônio na Terra, que era o Adolf Hitler. Nesse momento você vê que o que há de pior no mundo está se manifestando. O que há de melhor também, né? Eu acredito ainda que o bem seja a maioria, né? Tem muita gente lutando pela paz, mas as pessoas que lutam pelo caos, pela guerra e pela morte estão aparecendo com as suas personalidades deformadas agora também. Não é que você podia imaginar que na Alemanha, o berço do nazismo, que surgiu logo depois da República de Weimar, com uma inflação violenta, o Hitler se apoderasse de uma nação inteira e transformasse uma nação inteira numa máquina de guerra super eficaz, eficiente, mas maligna, né, com objetivos de tomar conta da Europa inteira, do mundo inteiro, os Estados Unidos até permitindo, porque os Estados Unidos esperavam que, da mesma forma, você disse que não se pode pregar aí uma destruição do Hamas para ficar com outro grupo que existe, a mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra. Os Estados Unidos só entraram na guerra quando foram atracados em Pearl Harbor pelo Japão, porque os Estados Unidos esperavam que o Hitler destruísse o Stalin, né, que era um grande perigo na época para os americanos. E o mundo aí ficaria dividido no meio. Não se pode ter esse tipo de interesse acima de um interesse único, que é a paz e a raça humana. A gente tem que imaginar um mundo sem fronteiras, como o John Lennon previa. É difícil? Mas um milagre um dia pode acontecer, porque se isso acontecer, já alguém aperta o botão nuclear. De raiva... Só deixando claro, Datena, deixando claro que aqui, mesmo esses grupos pacifistas que acreditam na paz, quase ninguém acha que a paz é possível com o Hamas.
acham que é possível Ninguém engole com um os ataque palestinos desse, né? E com a solução de 2 estados. Ninguém engole um ataque desse. Quem é que vai engolir um ataque desse? Porque é um grupo de terroristas que tem como filosofia, como ideologia, a destruição do Estado de Israel. O grande problema se tem uma ideia deturpada, por exemplo, da lei de Talhão, né? Olho por olho, dente por dente, né? Se deturpa muito a lei de Talhão. Não é bem assim, sabe? O que aconteceu foi que um sujeito ia lá e matava uma vaca, grosso modo, essa é a lei de Talhão, de um fazendeiro vizinho. Só que o cara ia na casa dele e matava a vaca inteira, todas as vacas que o cara tinha e a família do cara. E aí se deturpou muito a lei do Talhão, que a resposta é desmensurada a partir da agressão. A gente espera que realmente uma solução pacífica, mais pacífica aconteça. A gente espera, porque acha isso difícil, porque, repito, pelo estado de ânimo dos israelenses, não parece que é isso que vai acontecer. De Haifa, a 100 quilômetros da faixa sendo invadida por Israel, que está sendo preparada uma invasão grande, já parece em curso, porque tem deslocamento de palestinos para todo lado. Estão dizendo milhares, mas eu chego a acreditar que perto de 1 milhão, porque muita gente, são 2 milhões de habitantes, uma faixa de só 47 quilômetros. Então, a partir do momento que o exército começa a invadir o exército israelense, as pessoas têm que sair dali. E sair como? Se não tem estrada, se a estrada está quebrada e daí por diante. De Haifa, nós vamos para Londres.